É possível se viciar em pornografia ou masturbação? O quanto disso é considerado normal ou excessivo na vida de uma pessoa? Hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre masturbação, sobre pornografia, porque esse assunto é extremamente importante e pouquíssima gente fala sobre isso. O meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre emoções, saúde mental, hábitos, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Muito provavelmente você conhece, já conheceu ou no mínimo ouviu falar de alguma pessoa que começou a desenvolver um certo problema com masturbação ou com pornografia. Aquelas pessoas que se masturbam ou veem pornografia tantas vezes no dia, fazem esse ato tantas vezes até chegar a machucar e mesmo assim continuar fazendo isso. Talvez na sua realidade, na sua vida, pareça até estranho saber ou imaginar que existe alguém que esteja passando por isso, que existe essa questão, mas além de existir, eu preciso te dizer que isso é um problema cada vez mais comum. O pessoal clínico aí que me assiste com certeza vai confirmar que na clínica esse é um problema cada vez mais recorrente. E esse é só um exemplo de alguma das consequências que pode acontecer na vida de alguém que está passando por isso, porque literalmente dependendo do nível de problema que a pessoa tem com essa questão, tudo na vida dela acaba sendo afetado. Por isso eu já adianto que sim, tá? Uma pessoa consegue ficar viciada em pornografia. Aliás, isso é de acordo com os conhecimentos científicos e não um achismo, uma opinião minha que eu tirei da minha cabeça. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo algumas referências científicas de tudo isso que eu falo para quem for da área aí pesquisar, se aprofundar um pouco mais, mas se você não for da área, não se preocupa que eu já fiz todo esse filtro, já tirei tudo de mais importante e mais direto para você entender na sua vida e entender aí quem sabe ajudar alguém que você conheça. Então pode ficar tranquila que esse conhecimento que eu trago aqui para vocês é um conhecimento sólido, com muita comprovação e eu já trago numa linguagem bem simples para todo mundo entender, fechou? Bom, para começar, eu acho legal a gente entender um pouco melhor como que funciona esse tipo de vício em pornografia ou masturbação, como que realmente funciona isso dentro da nossa cabeça, porque muitas pessoas acreditam que não é possível se viciar em comportamentos, algumas pessoas que acham que só se vicia em substâncias, ou até hoje em dia tem gente que ainda acha que só em certas substâncias, que aquilo que é natural não vicia e por aí vai. Mas enfim, quando a gente estuda o cérebro de uma pessoa viciada, seja em crack, cocaína, maconha, álcool ou em comportamentos como o de aposta ou a masturbação, o que a gente consegue ver é um padrão de atividade. Não importa qual o vício da pessoa, o que acontece é que existe uma atividade exagerada, uma atividade exacerbada numa região que a gente chama de núcleo accumbens, que nada mais é do que a principal região relacionada ao nosso sistema de recompensa que eu falo tanto aqui no meu canal. O cérebro de todas essas pessoas apresentam a mesma disfunção que resulta em uma hipermotivação para buscar esse objeto de vício. E além disso também apresenta um certo desacoplamento dessa região que busca recompensa com o nosso córtex pré-frontal, o que acaba fazendo a pessoa ter menos controle do seu comportamento. Ela acaba sendo um pouco mais impulsiva e um pouco mais automática em buscar aquilo. Por isso que na prática, independente do que essa pessoa é viciada, a gente consegue observar um comportamento extremamente impulsivo, com uma tomada de decisão às vezes se colocando em situações de risco físico, risco legal ou até risco psicológico. Essas pessoas não têm um comportamento muito comum, a gente observa e fica até estranhado de por que a pessoa ainda está fazendo aquilo mesmo com todas as consequências. E tudo isso é um padrão relativamente simples de se enxergar quando entende um pouco melhor sobre esse assunto. Simples de se enxergar tanto no comportamento de uma pessoa quanto observando a atividade cerebral dela. Por isso que sim, eu afirmo novamente que é possível se viciar em pornografia e masturbação e agora você entende um pouco do fundamento por trás disso. E depois de estudar tudo que eu já estudei sobre o cérebro, eu arrisco dizer que a gente tem a capacidade de se viciar em basicamente qualquer coisa, seja comportamento, seja substância e até em outra pessoa, que é o nome que comumente a gente chama de dependência emocional.
nada mais é do que um tipo de vício, só que em uma pessoa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, é um vídeo extremamente interessante, que não é o assunto de agora aqui, mas eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você se interesse e assiste lá. Mas então, ok, a gente já entendeu que sim, isso pode se tornar um vício, a gente já entendeu mais ou menos como funciona toda essa questão no cérebro, mas como que a gente pode identificar ou julgar que isso está sendo um consumo, um comportamento normal ou algo excessivo ali beirando ou já sendo considerado um vício? E eu preciso te dizer que, primeiramente, em relação a tempo e quantidade, é muito variável, tá? Não dá para te dizer aqui um número exato que chegou perto disso, passou disso, é um problema e menos que isso não é um problema. Depende muito de pessoa para pessoa. Mas um dos estudos que eu usei para construir aqui todo esse conteúdo tentou traçar ali uma média das pessoas que tinham algum transtorno relacionado a isso e quem não tinha. Quem não tinha nenhum tipo de vício com pornografia consumia em média 50 minutos desses tipos de filmes por semana e se masturbavam ali mais ou menos 2 vezes nesse mesmo período. E as pessoas que tinham algum tipo de vício consumiam em média 290 minutos por semana, chegando aí a se masturbar mais ou menos 5 vezes por dia, tá? Mas isso aqui é só uma média, tá bom? Porque em alguns casos as pessoas consumiam esses 200 minutos aí em um dia só e chegavam a se masturbar 10, 20 vezes no mesmo dia. Então tem casos muito mais extremos, mas em média aí é mais ou menos isso. Então você já começa a entender que realmente nos casos mais graves a pessoa tem a vida dela afetada como um todo, né? Imagina aí alguém que faça isso 20 vezes no dia, o quanto que é degradante, o quanto que isso dificulta qualquer atividade do dia a dia. Mas como eu disse, calma que depende um pouco de caso para caso e eu vou falar um pouco melhor aqui para frente sobre os sintomas para você entender, talvez aí chegar numa conclusão e um alerta um pouco melhor sobre você ou alguém que você conheça. E se você está um pouco preocupado com isso, não se sinta estranho, tá bom? O problema com pornografia é algo muito crescente. Depois da popularização da internet e principalmente depois do smartphone, isso é um problema que vem cada vez aumentando mais. Inclusive, esse tipo de vício em masturbação, pornografia é mais comum nos homens, mas existem casos de mulheres sim. Então, mesmo você sendo mulher, é legal você ficar de olho porque vem tendo um número bem crescente nesses casos. Talvez por alguns motivos aí do mercado se preocupar um pouco mais com esse público, talvez por algumas questões sociais, mas mulheres também fiquem atentas com isso. Mas no geral o aumento do consumo desses vídeos, desses filmes, aconteceu muito pelo aumento do que a gente chama de AAA, que se tornou algo com preço muito acessível, esse seria o primeiro A, que basicamente qualquer pessoa tem um celular hoje em dia com acesso à internet, então o preço disso ficou muito tranquilo, muito fácil de qualquer pessoa ter. O segundo A seria de acessibilidade. Essa pessoa não precisa passar por grandes transtornos, grandes perrengues para ter acesso a isso. Não precisa ir, sei lá, até uma biqueira, não precisa procurar demais. O celular ele sempre está no seu bolso, é só você sacar e usar, então ele tem uma certa acessibilidade grande. E por último, o terceiro A é de anonimato. Uma pessoa para consumir pornografia não precisa se identificar, não precisa falar com ninguém, não precisa procurar indicação, não precisa fazer nada. Ela consegue fazer isso de maneira sozinha e ainda dependendo do caso, essa pessoa nem precisa de tanta privacidade assim. Num canto ali onde ninguém olha o seu celular, ela já consegue fazer esse uso sem ser julgado, sem revelar para ninguém que está fazendo isso. Esses 3 As tornam qualquer vício mais fácil de se acontecer e com a pornografia não seria diferente, né? O celular, a internet, toda essa tecnologia, ela possibilita milhões de coisas extremamente positivas, como, por exemplo, passar e receber conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, mas também facilita, também possibilita de várias coisas negativas. Inclusive, é um vídeo até que eu quero trazer aqui para o canal, né, falando um pouco mais especificamente sobre celulares, sobre redes sociais. E se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários que eu dou uma agilizada aí para trazer esse vídeo, mas é uma ideia que eu tenho porque é um assunto muito interessante também. Mas voltando aqui para o tema, eu queria te falar, queria te exemplificar o quão grave pode ser esse tipo de problema na vida de uma pessoa, porque às vezes está uma realidade tão distante da sua que você não consegue imaginar os impactos ou acha que no final das contas não vai afetar tanto. Ou às vezes até você é uma pessoa que está sofrendo com isso, mas não percebe tão bem esses impactos negativos. É muito comum uma pessoa viciada, independente de no que seja, ela ter dificuldade de enxergar todos os malefícios, tudo de ruim que aquilo está trazendo para a vida dela.
Mas além de consequências físicas, como que eu já comentei, de uma pessoa se masturbar 15, 20 vezes no dia, chegar a esfolar ali, realmente se machucar e continuar fazendo aquilo, imagina todas as consequências sociais que essa pessoa não tem. Como que uma pessoa que se masturba 20 vezes no dia vai conseguir trabalhar? Imagina que se você fica 16 horas acordado, isso dá mais de uma vez por hora de masturbação. É impossível essa pessoa ter qualquer atividade de maneira normal ali na sua rotina. Qualquer gatilho, qualquer estímulo leva a esse comportamento totalmente impossível que essa pessoa não consegue controlar de fazer isso novamente. Isso impacta toda e qualquer atividade que ela vá fazer. Para vocês terem noção, o cérebro de uma pessoa que está passando por esse tipo de vício enxerga a pornografia quase tão recompensadora quanto o dinheiro. Existe até um estudo muito interessante que levou essas pessoas para o laboratório, fez vários testes ali com ressonância magnética, que é um dos equipamentos aí mais tecnológicos para entender o cérebro de uma pessoa, que mostrou que as regiões do cérebro responsáveis pela motivação se ativam igualmente quando você apresenta para essa pessoa uma chance dela ganhar muito dinheiro ou quando você apresenta para essa pessoa uma chance de assistir um vídeo pornô. Coisa que não acontece no cérebro de uma pessoa saudável. É até estranho de se imaginar isso, né? Como que essas duas coisas podem ter o mesmo valor no cérebro de uma pessoa. Mas isso é basicamente o que acontece no cérebro de qualquer pessoa que está viciada em qualquer coisa. Essas pessoas também têm frequentemente problemas de disfunção erétil. E a gente consegue enxergar até nos mais jovens vários desses problemas aí quando vão ter relacionamentos reais, né? Relações sexuais no mundo real. E isso acontece pelo fator de já ter tido muitos estímulos físicos ali por ter se masturbado demais. Acontece também por uma certa baixa autoestima dessa pessoa, porque ela sabe que ela está passando por esse problema e até por uma questão de insatisfação, seja consigo ou com seu parceiro ou parceira. E esse último tópico é tanto para os mais velhos quanto para os mais novos. Acontece que quando essa pessoa está tão imersa nesse mundo da pornografia, parece que a vida real, as coisas como são naturalmente e no mundo real, começam a ficar um pouco mais desinteressantes. No filme tudo é perfeito, né? Tudo é muito encenado, tem a luz certa, tem os cortes certos. E na vida real as coisas não são bem assim, né? Não são mirabolantes como são nos filmes normalmente. Tanto no quesito da pessoa que está com você no mundo real, quanto a si mesmo, né? Muitas vezes acontece aquele problema de autoestima em relação ao desempenho, tanto o homem quanto a mulher fica esperando, fica se cobrando de um desempenho como aquele ali que os atores e as atrizes estão fazendo e acaba tendo essa distorção da realidade, né? Como eu disse, tanto para o outro quanto para si. Então é realmente muito preocupante, muito perigoso esse tipo de vício, esse tipo de problema na vida de alguém. E se isso tudo já não bastasse, existem várias comorbidades que acontecem com uma pessoa enfrentando essa dependência, vários outros problemas de saúde que ela acaba tendo por conta disso, né? Essa pessoa sempre vai ser mais ansiosa, ela tende a desenvolver tabagismo, abuso de álcool e até outras drogas. E se você quer ter um pouco mais de certeza se a sua situação é normal ou não, ou até uma questão de tratamento para isso, com certeza aí um profissional da terapia cognitivo-comportamental vai ser a melhor ajuda que você pode ter. Mas como eu sei que muita gente não tem acesso a isso, eu vou listar aqui alguns dos sintomas, algumas observações que você pode ter no seu dia a dia para levantar um alerta sobre isso. Eu já acabei falando aqui durante o vídeo mais ou menos aí sobre eles, mas eu vou organizar aqui certinho para você aí prestar um pouco mais de atenção e tentar identificar em si mesmo. E o primeiro sintoma é a perda de controle. Se você percebe que quando vem a vontade, vem aquele impulso, seja de assistir o filme ou seja de se masturbar, você não tem total controle do seu comportamento, você não consegue evitar aquilo, né? Meio que domar essa vontade e não ter esse comportamento, principalmente de maneira inadequada, isso já é um sinal de que você está num nível aí bem alto na realidade desse tipo de vício, tá? O segundo seria o gasto de tempo excessivo com essa atividade. E aí entraria tanto planejando, executando ou se recuperando disso. Lá atrás eu falei algo em torno de 50 minutos, 1 hora por dia assistindo vídeo pornô, mas na realidade tudo que envolve essa atividade acaba dando mais tempo, né? Seja você planejando ali, imaginando uma forma de executar, né, essa masturbação, assistir esse filme para que não seja descoberto, pensando ali em certas consequências que podem acontecer ou não, como encobrir, como se esconder, enfim, existe toda uma aglomeração
aglomerado de coisas que essa pessoa faz, ela gasta muito tempo com isso, e isso seria um dos sintomas que a gente pode identificar na vida de uma pessoa que está passando por esse problema. E complementar a esse sintoma é esse comportamento está sendo prejudicial para si mesmo ou para os outros. Para si mesmo, no sentido de que eu já falei aí de danos físicos, talvez esteja prejudicando o seu trabalho ou até seus relacionamentos, mas está sendo prejudicial para os outros é principalmente naqueles casos mais extremos, onde a pessoa não consegue se controlar de forma nenhuma e acaba tendo esse comportamento aí em local inapropriado, em público, até de certa forma assediando as outras pessoas que estão tendo ali que observar, né, estão tendo que participar de toda essa situação. E além desses sintomas, um teste que você pode fazer aí para se colocar à prova é se propor a ficar em abstinência disso por 1 ou 2 semanas. Se você observar um incômodo muito grande de ficar sem isso por esses períodos aí que são relativamente curtos, já é um sinal de alerta. Se você percebe que o seu nível de ansiedade aumentou, o seu nível de estresse, impulsividade e que ficam vindo pensamentos toda hora sobre aquilo, né, meio que impulsos para você fazer isso, é um sinal de que isso pelo menos está começando a ser um problema para você. E mesmo que você consiga se controlar, acontece que só esse incômodo, só toda essa questão emocional que vai mudar em você é sim um grande alerta sobre essa questão da masturbação ou da pornografia tá se tornando um problema na sua vida ou no seu cérebro. Caso você tenha se identificado com esses sintomas ou com tudo que eu já falei aqui no vídeo, como eu disse, seria interessante você procurar um bom profissional que atue com a TCC e que você comece a agir agora, tá bom? É claro, comece pela abstinência, né? Isso é algo muito importante para resolver esse quadro, mas também tem outras coisas. Busque outros reguladores emocionais, busque fazer exercício físico, arruma algum hobby para estimular toda essa sua parte do sistema de recompensa e você tentar desfocar um pouco dessa questão desse vício. Preocupe-se em controlar um pouco mais o seu ambiente, evitar alguns gatilhos ali, se observe, né? O autoconhecimento é muito importante para resolver qualquer um desse tipo de problema. Você identificando o que faz você chegar a ter aquele comportamento e controlar um pouco isso já ajuda bastante. E também é necessário que você trabalhe, que você treine a sua capacidade de racionalização, de controle do seu comportamento para não agir de forma impulsiva. Como eu comentei, a ação do seu córtex pré-frontal fica um pouco reduzida, independente do vício que você esteja passando, então é muito importante que você vá treinando e recuperando esse tipo de capacidade. Existem algumas ferramentas para isso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei só sobre como ser mais racional, como controlar um pouco melhor o seu comportamento, que sem dúvida, se você está passando por esse tipo de problema, esse vídeo vai te ajudar demais, tá bom? Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Se você estiver passando por isso, não esquece de acessar ele, porque realmente é um vídeo muito bom ali, onde eu expliquei no passo a passo como você ser menos impulsivo, como você ser mais racional e ter mais controle do seu comportamento. E por fim eu peço para que você tome bastante cuidado com qualquer tipo de vício. Culturalmente a gente se importa pouco, né? Dá pouca atenção para esse tipo de problema mental, principalmente relacionado a vício, que o pessoal acha que é falta de força de vontade ou que simplesmente a pessoa está fazendo porque ela quer naquele momento, mas muitas vezes não é assim. Então, se preocupe um pouco, principalmente a não começar a desenvolver um vício, tá bom? No começo a gente consegue sim controlar bastante, a gente consegue alterar esse comportamento de uma forma simples, mas depois quando já está um pouco mais desenvolvido esse problema, a gente apresenta muita dificuldade para realmente resolver isso. Então, se você está suspeitando de qualquer tipo, na verdade, de problema de saúde mental, busca ajuda o mais rápido possível. Como eu disse, pegando no início ali, a gente consegue resolver esse problema muito mais rápido, com muito menos dificuldade e também lá na frente, quando você tiver 100%, a chance de você voltar a ter esse tipo de problema é muito menor. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, busque ajuda o mais rápido possível. E por hoje é isso, eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá bom? Então um abraço e eu te vejo na próxima.